Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a estudar, se concentrar em um conteúdo a respeito da saúde do Brasil, né? A gente tá lendo a Lei 8.080 do ano de 1990, que trata do funcionamento do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. No vídeo anterior a gente viu algumas questões relacionadas ao funcionamento do sistema privado, da questão dos sistemas privados que estão dentro da lei, né? São recursos expedidos pela lei, então devem ser seguidos. E hoje a gente vai continuar a leitura e essa extração de atenção relacionada a essa força mediada por herança e há vários anos tem se desenvolvido essa essa convecção, esse fenômeno a partir dessa ordem, né? Então a gente tem uma ordem e não vou dizer que todos os serviços de saúde desse país, Brasil, funcionam bem, seguindo bem a lei, né? Obviamente, você tem alguns serviços aí que não seguem de forma severa tudo que está declarado em lei. Porém, a lei ela tenta deixar claro como que as coisas precisam ser para caso haja uma intercorrência entre um serviço de saúde e outro, caso haja algum problema, né, a lei seja alvo de consulta. E é isso, né? A gente tem essa ordem e responsabilidade. E isso é até legal, porque a gente tem essas marcações no sentido responsorial, né? No sentido da lei, né? Então, cerebelarmente falando, quando a gente está a trabalhar em um serviço de saúde, a gente adquire esse privilégio, né? Essa ordem, essa organização e a consulta quando precisa, né? É igual uma mãe. Quando você precisa, ela te pega no colo. Então, a mesma coisa, a lei, ela consegue nos pegar no colo quando precisarmos, caso precisarmos, né? Então, vamos lá. Continuando a leitura da lei 8.080, né? Então, vamos lá. Paramos no título 4, a respeito dos recursos humanos. Então vamos continuar aqui, ó. Dos recursos humanos. Então o que é recursos humanos, né? Recursos humanos. Então a gente tem o entendimento de que humanos é a dada concessão entre a observância
desse humano em associação com outros humanos, né? Então a gente tem humanos em associações com humanos. E aí o que que acontece? Essas associações, elas desenvolvem recursos, né? Porque quando a gente é novinho, o nosso recurso humano é a nossa mãe, né? É a nossa mãe que cursa a nossa vida até que a gente consiga ajudá-la nessa, facilitar esse processo cursivo, né? A gente começa a fazer as coisas cada vez mais sozinho até conseguir pegar na mão dela de forma igual e até ajudar ela posteriormente falando, né? Caso seja necessário. Então, recursos humanos. O SUS, ele também tem essa questão. Só que recursos humanos aqui, vamos dizer que o que é recursos humanos na área jurídica? Recursos humanos, RH, é o departamento de uma empresa que gera o capital humano da organização. O recurso humano também pode referir ao conjunto de colaboradores da empresa. Então, da mesma forma que existe essa colaboração de mãe e pai para filho, o filho depois tem a condição, cria a condição de ter recursos para ajudar a mãe e o pai, né? Então, assim, existe os recursos humanos do Sistema Único de Saúde e a gente vai ver como que funciona esses recursos humanos, como espera que se funciona com base na lei. Então, a gente está aqui no artigo 27. E ele diz assim para nós, sobre o Sistema Único de Saúde. A política de recursos humanos na área da saúde será formalizada e executada articuladamente pelas diferentes esferas de governo em cumprimento dos seguintes objetivos. Então a gente tem a associação das diferentes esferas do governo. O objetivo, né? 1. Organização de um sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoa. Então a gente tem os recursos para promover a formação de pessoas. Para atuarem nesses nos campos. Aí, aperfeiçoamento de pessoa. O 2 e o 3, né, objetivos foram vetados. Então a gente já pula aqui para o 4 e lê o seguinte: valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde e SUS. Então, obviamente, a gente vai ter uma valorização da exclusividade, né? Da dedicação exclusiva. Por que a gente tem esse critério? Porque o ser humano, ele sabe que a exclusividade gera um campo com mais concentração.
isso aqui é um campo com mais concentração. Por quê? Porque existe, né, essa condição de fazer as interferências de diferenciações com o passar dos anos, para que a melhoria disso consiga ser baseada a partir dessa dedicação que se faz saber de como realmente melhorar, né? Como funcionar a saúde, né? O que o ser humano vem buscar, né, nesse lugar aqui? O que o ser humano espera da saúde? São respostas que devem ser respondidas aqui, né? Então, quando ele chega aqui na estrutura que busca, a partir do poder público, oferecer saúde, ele vem com um dado muito relevante, né? Ele entra aqui pela portinha aqui, ó, com um dado muito relevante. Se a pessoa, né, que está aqui, está sempre aqui, ela consegue saber, né, conciliar esse dado. E aí o dado valioso. Ela consegue pegar o dado valioso desse campo e exportar a solução. Exportar, pensar na solução. Então isso é eficiente. Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Então você tem o campo, né, um parágrafo único aqui que diz ensino e pesquisa. E aonde que acontece o ensino e pesquisa? Aonde precisa de solução. E aonde que precisa de solução? Na onde tem uma dedicação que, a partir da exclusividade, da valorização, concebe, né, em meio ao sistema de pesquisa e ensino, uma pesquisa a partir do ensino para trazer soluções novas, soluções melhores. Então tá aí o respeito aos recursos humanos, né? Artigo 28 também, relação aos recursos humanos. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, só poderão ser exercidas em regime de tempo integral. Então a gente tem, funções de chefia, direção e assessoramento. Então, o mesmo propósito, né? Chefia, direção e assessoramento. Por quê? Porque precisa de nível integral. Porque a saúde, ela é tempo. Então, saúde é tempo. Só que esse tempo, ele é gerido por uma esfera de equilíbrio, né? Uma esfera que consegue equilibrar nenhum plano. Isso é saúde. Só que não dá para você fazer, né, rolar sem tempo, né? Precisa de um tempo para as coisas rolar. E aí, a integralização desses servidores com exclusiva atenção, eles conseguem
com o passar do tempo, serem atuantes nessa questão da saúde, né? Melhorarem aquilo que já funciona, né? Então, os servidores que legalmente acumulam 2 cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde SUS. Então, estabelecimento, servidores podem acumular em 2 cargos ou empregos poderão exercer atividades em mais de um estabelecimento. Exercer em mais. Parágrafo 2. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também aos servidores em regime de tempo integral, com exceção dos ocupantes de cargos ou funções de chefia, direção ou assessoramento. Então, somente excesso à chefia, direção ou assessoramento, o enfermeiro, o médico, fisioterapeuta, tecnólogo em radiologia, ele pode exercer sim função em mais de um estabelecimento do SUS, com exceção da chefia, direção, cargos de chefia, direção e assessoramento. Esses têm que ter regime fechado, exclusivo do seu estabelecimento ocupado. O artigo 29 está vetado e a gente pula para o artigo 30. As especializações na forma de treinamento em serviço sobre supervisão serão regulamentados por comissão nacional instituída de acordo com o artigo 12 desta lei, garantida a participação das entidades profissionais correspondentes. Então, a gente está falando aqui dos treinamentos de gestores, né? Treinamento do serviço sob supervisão. Serão regulamentados pela Comissão Nacional. Pela Não, que comissão internacional? É nacional. É isso, instituído por acordo no artigo 12. Bom, então o capítulo, agora passando do capítulo dos recursos humanos para o título 5 dessa lei, que diz respeito ao financiamento, né, do financiamento. Então, o que é o financiamento? Financiamento de quê? Financiamento é você pegar e estabelecer um plano de pegar recursos financeiros para investir em algo para gerar um benefício, né? Como, por exemplo, a pagar o estudo de funcionários. Capítulo 1. Recursos. Dos recursos. Artigo 31.
O orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades. Então a gente tem o orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, ou seja, de acordo com a receita estimada. O orçamento da Seguridade Social. Pera aí, deixa eu só ver aqui o que é o orçamento da Seguridade Social. O orçamento. Que é isso? O orçamento da Seguridade Social é a parte do orçamento público que financia as políticas de saúde, previdência e assistência social. Ele é composto por dotações de órgãos e entidades da administração pública, além de fundos e fundações mantidos pelo governo. A OSS, Orçamento da Seguridade Social. Então, esse Orçamento da Seguridade Social, segundo a lei, destinará ao Sistema Único de Saúde de acordo com a receita. Destina-se ao SUS de acordo com a receita estimada, recursos necessários e realização de suas finalidades. Previstas em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, destina-se ao SUS de acordo com o orçamento da assistência social, da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades. Previsto em proposta elaborada pela Direção Nacional, com a participação. Então, a proposta é elaborada pela Direção Nacional e Direção Nacional para com a participação dos órgãos da Previdência Social, Direção Nacional, Previdência Social e Assistência Social. Então, a prevenção da sociedade, a assistência da sociedade e a direção nacional. Tem gastos também.
tendo em vista as metas, prioridades estabelecidas na lei e diretrizes orçamentárias. Então, tudo é com base na lei das diretrizes orçamentárias. Né? Bem como prioridades. Então, seguindo essas prioridades. Artigo 32 dessa lei. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de. Então, a gente também tem recursos de outras fontes que não seja do dinheiro público, né? Do órgão da Seguridade Social. 1 está vetado. 2. Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde. Ajuda, contribuições, doações e donativos. Então, serviços que possam ser prestados. Então, o SUS ele pode prestar alguns serviços sem prejuízo da assistência à saúde. Ajuda, contribuições, doações, donativos, alienações patrimoniais e rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, em alguns casos, podem ser cobrados taxas, multas, emolamentos, preços públicos arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sexto, rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. Parágrafo único. Ao Sistema Único de Saúde, SUS caberá metade da receita de que trata o inciso 1º deste artigo, apurada mensalmente, a qual será destinada à recuperação de viciados. Segundo, as receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS serão creditadas diretamente em contas especiais movimentadas pela sua direção na esfera de poder onde forem arrecadadas. Então essa parte aqui é importante. Ó. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção. Então, quem arrecadou esse dinheiro, né, vai colocar esse dinheiro numa conta especial e vai movimentar esse dinheiro na esfera de poder onde forem arrecadados. Então, aonde que ele foi arrecadado, ele vai ser movimentado pela pessoa, pelo pessoal que arrecadou, pela esfera que arrecadou. Esfera de poder. Terceiro parágrafo. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde SUS serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro da Habitação, SFH, Sistema Financeiro da Habitação. Supletivamente. O que é supletivamente? Supletivamente significa de forma complementar, suplementar ou auxiliar. Então, se o SUS, né, se as ações de saneamento forem executadas de forma auxiliar a alguma coisa, né, complementar, elas serão financiadas por recursos de tarifas, né, específicos.
Custos tarifários específicos. Vamos anotar aqui, ó. Tem no terceiro parágrafo. Recursos para ações suplementares. Sistema financeiro de habitação. Sistema financeiro de habitação. O que é isso? Sistema é um programa do governo federal que facilita a comprar, reformar ou construção de imóveis. Foi criado em 1964 para reduzir o déficit habitacional do país. O SFH é regulamentado pelo governo federal que define as condições e o limite de juros. O SFH é financiado com recursos de depósitos em cadernetas de poupança e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Bancos privados também oferecem financiamentos ajuda a famílias de baixa e média renda a comprar a casa própria, estimula a demanda por habitação, que dinamiza o mercado imobiliário e ajuda a reduzir os riscos para os participantes do mercado, aumentando a confiança dos investidores. Esse é o SFH. E em particular, beleza. Tudo isso tem relação com a saúde, né? Parágrafo 5º desse artigo 32. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciados pelo Sistema Único de Saúde SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Cofinanciadas, ou seja, o Sistema Único de Saúde vai ajudar com uma parte, a universidade, o sistema de educação vai com outra, e recursos das instituições de fomento. Então é basicamente isso que trata esse parágrafo 5º, né? E capítulo 2 da gestão financeira. É isso aqui. Então vamos parar por aqui, né? Hoje a gente já leu mais um pouquinho da lei e tentou se entrosar. É claro que algumas informações são um pouco mais densas de arrecadar entendimento institucional, né, no consentimento da gente, porque a gente não é participativo desse bloco, né, desse recurso de requerimento, mas a gente vai tomando nota do que há na lei para criar um vínculo de impulso quando nos abordarem sobre a lei. A gente já passou por um tipo de impulso nesse tipo de tradução de lei e reflexão de sabedoria para gerar um certo controle para com esse plano em lei, né, previsto em lei. A gente vai ficando por aqui, se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!